Olá, graça e paz, aqui é seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, do Teologia 24 Horas. Eu venho até você, neste programa, apresentar uma doutrina bíblica chamada dispensações. Todo princípio doutrinário de Gênesis e Apocalipse, ele precisa de um tripé para que ele possa se fundamentar. Então, todo o assunto doutrinário ele tem que ser imutável, ele tem que ser universal, ele tem que ser tridimensional. Nesse programa eu quero trazer até você um princípio doutrinário chamado dispensação. E o que é dispensar? Dispensar é gerenciar, é administrar. Vem do grego oikonomia. Oiko é casa, nomia é lei. Lei é ordem na casa. Isso é dispensar. Deus dispensa no estado eterno, na eternidade e no tempo. Os anjos dispensam na eternidade e no tempo, e os homens dispensam no tempo. O maior bem que Deus tem dado ao ser humano é o tempo. Todos os dias você tem 24 horas que são creditados na sua conta. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos dispensando de forma correta? Será que nós estamos sendo verdadeiros mordomos do tempo que Deus tem nos dado? Algumas pessoas pedem a Deus dinheiro e Deus não dá dinheiro para ninguém. Deus dá tempo. O que eu faço com ele, aí é onde está o lado positivo ou negativo. E eu pergunto a você, como está o seu tempo? Hoje nós vivemos dias em que as pessoas não têm tempo para nada. Se o dia tivesse 30 horas ou 40 horas, mesmo assim não seriam suficientes. E a explicação é lógica, é simples. Todos os dias você e eu nós temos creditado na nossa conta 24 horas, 24 horas. Todos os dias nós temos creditado na nossa conta, por exemplo, 24 mil reais. E que esses 24 mil reais não pode traspassar de um dia para o outro. Ele tem que ser gasto naquele dia. Se eu não conseguir gastar, eles não são creditados no dia seguinte, porque no dia seguinte eu terei mais 24 mil reais na minha conta. Eu usei essa parábola, eu usei esse exemplo para você compreender da dádiva que Deus tem dado a mim e a você. O maior bem que você tem e que você pode dispensar a outro é o tempo. As pessoas vão esquecer do que você diz, as pessoas vão também esquecer do que você faz, mas elas nunca vão esquecer da forma que você os faz sentir. Pastor, eu não entendi o que você acabou de dizer. Quando você estiver com uma pessoa, valorize aquele tempo. Olhe nos olhos dela. Hoje é uma vergonha quando você vai numa praça de alimentação, no shopping ou numa rua aberta, onde está aquelas pessoas se alimentando, e você pode perceber que tem 2 ou 3 pessoas que estão ali com o celular. Eles não estão ali. Eles estão perdendo tempo ali. Então o que eu quero que você entenda? Valorize o tempo que você tem com as pessoas que você convive, com as coisas que você faz. Ontem é passado. Amanhã é o mistério. Hoje chama-se presente, porque é uma dádiva que Deus tem dado a mim e a você. Então, no programa de hoje eu quero falar sobre isso. Isso é dispensar. Paulo nos mostra no livro de Efésios as 3 e únicas dispensações registradas na Bíblia Sagrada. Ele começa no capítulo 1, versículo 10, a dispensação da plenitude dos tempos, capítulo 3, verso 12, a dispensação da graça, e no capítulo 3, versículo 9, a dispensação do mistério. Colocando em uma ordem cronológica, a primeira dispensação é a dispensação do mistério, a segunda dispensação é a dispensação da graça, e a terceira dispensação é a dispensação da plenitude dos tempos. Pastor, mas e se eu for pesquisar na internet sobre esse assunto, eu vou encontrar aí 7 dispensações. Eu vou ficar com elas porque elas são mais abrangentes. Será? Porque na Bíblia não existe 7 dispensações. Só existe as 3 e únicas dispensações que eu acabei de citar. E elas são abrangentes porque elas começam no estado eterno, traspassa a eternidade, entra no tempo e volta para o estado eterno. Vamos compreender isso? Deus é um ser eterno. Baseado em Hebreus capítulo 7, versículo 3, diz que Deus não tem começo de dias e nem fim de dias. Então o que é o estado eterno? É Deus. Não tem começo, nem meio e nem fim. Ele é o Pai da eternidade. Ele cria a eternidade. E a eternidade
Jesus diz, eu sou o que é, eu sou o que era, eu sou o que há de ser. Então a eternidade tem começo, meio e fim, tem passado, presente e futuro. Ele diz ainda mais, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, eu sou o último. O que ele está querendo dizer? Como um ser eterno, eu sou antes do alfa, depois do ômega. Como um ser eterno, eu sou antes do princípio e depois do fim. Eu sou antes do primeiro e eu sou depois do último, porque ele é um ser eterno. Quando ele cria a eternidade, ele dará à eternidade começo, meio e fim, passado, presente e futuro. E agora, dentro da eternidade, ele cria o tempo. E nós sabemos, como homens temporais que somos, que nós sabemos que o tempo tem passado, presente e futuro, tem começo, meio e fim. Pastor Francisco Miranda, agora bagunçou tudo, me explique melhor esse negócio. Explico, eu estou aqui para isso. Qual é a diferença então do estado eterno para a eternidade? O estado eterno não tem começo, nem meio, nem fim. Já a eternidade tem começo, meio e fim. Então ficou clara a diferença entre a eternidade e o estado eterno. O estado eterno não tem começo, meio e fim, a eternidade tem começo, meio e fim. Pastor Francisco Miranda, mas agora também, o tempo também tem começo, meio e fim, passado, presente e futuro, igual à eternidade. E qual é a diferença entre ambos? É porque um dia na eternidade é 1000 anos no tempo. Um dia no tempo é 1000 anos na eternidade. Mesmo ambos tendo começo, meio e fim, passado, presente e futuro. E é sobre essas 3 dimensões que Deus, os anjos e os homens dispensam. E nós precisamos compreender isso de uma forma muito prática no nosso dia a dia, porque nós precisamos compreender que o tempo está para o Cronos, a eternidade está para o Kairos, que é o tempo perfeito de Deus, e está o Aionos, que está para o estado eterno. Muito bem, eu quero mostrar para você que no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 1 diz que Deus estava no princípio. Por que ele estava? Porque ele é o Verbo. E por que ele é o Verbo? Nada do que foi feito poderia acontecer sem ele, é o que o texto diz. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse princípio é um princípio eterno. O versículo 2, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O versículo 2 diz que ele estava no princípio com Deus. Então, no versículo 1 tem um princípio que é eterno, e no versículo 2 de João 1 e 2 tem um princípio de tempo. O que ele está dizendo? No princípio, lá no estado eterno, quando ele decidiu criar tudo e a todos, os que estão nos céus, na terra e no mar, que são visíveis e invisíveis, então teve um início, teve um pontapé inicial. Então João capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 é igual a Gênesis também. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é isso que está escrito em João? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio é esse? É no princípio eterno. Ele idealizou tudo que ele queria fazer nos céus, na terra e no mar. E isso, então, a criação de Deus acontece no estado eterno. Na eternidade, onde ele vai dispensar, vai gerenciar, vai colocar ordem na casa, então agora ele começa a executar o que ele criou, ele começa a formar. E no meio de tudo isso, então, quando chega no versículo 14 do Gênesis capítulo 1, aonde ele vai criar o tempo. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, dias e anos, e também estações. Então você pode ver que ele está, o estado eterno, a eternidade e o tempo. Então, a dispensação do mistério, ela é um mistério porque Deus, ao criar tudo e a todos, sabendo Deus pela sua presciência, que é o poder imutável que somente Deus tem de saber o futuro antes que aconteça, será que Deus não sabia que uma terça parte dos anjos ia se rebelar? Será que Deus não sabia da possibilidade de Adão pecar ou não pecar? Sim. Então a primeira coisa que Deus cria é a solução de toda essa problemática. E qual é a solução? É a eclesia, é a igreja, de Colossenses 1,15 até o 18, sendo Cristo o cabeça dessa igreja. Sabendo Deus de antemão da possibilidade de ocorrer o que acabou ocorrendo, a rebelião dos anjos,
a desobediência de Adão. Deus, então, ele criando uma solução, essa solução que é a encarnação do Verbo, então ele guarda, como João 1,18 diz, no seu seio. João 1,18 diz que Cristo era um segredo tão íntimo que Deus guardava no seu seio. É esse mistério da encarnação do Verbo, do Evangelho, tá, que Deus guardou para tirar a sua carta da sua manga na hora certa. Então, mesmo sabendo da possibilidade dos homens pecarem, Deus, de antemão, tendo uma solução, Deus esperou o tempo certo, o momento certo, a cartada final, o checkmate. Isso é presciência. Isso é a dispensação do mistério, que começa no estado eterno, desde a criação dos céus e da terra e tudo o que neles há, com as 1001 possibilidades. Deus cria então a solução. Aí vem para a criação do tempo. Deus forma Adão, Deus edifica Eva, começa ali. O que Deus tinha em mente era que Adão não trouxesse o pecado e a morte, pelo contrário, que ele obedecesse e trouxesse a vida eterna para todos os seus descendentes, mas nós já conhecemos a história, que ele desobedeceu. Então começa ali então o plano da redenção, quando Deus, pelo seu amor e misericórdia, coloca Adão para fora do Éden, e a partir dali então começa a execução do plano da redenção, quando o Verbo encarna. Por exemplo, lá em João, voltando para João capítulo 1, nós lemos o versículo 1, 2 e 3, mas no versículo 14 ele vai falar sobre a encarnação do Verbo. No versículo 14 do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, ele diz o seguinte: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Então aqui já começa agora o mistério, deixa de ser mistério, e agora começa a segunda dispensação, chamada dispensação da graça. E o que significa graça? Se mistério, você já entendeu por que é um mistério? Começa no estado eterno, o primeiro princípio, tem dois princípios, um princípio eterno e um princípio de tempo, mas agora chega o período que agora o Verbo encarna, e o mistério deixa de ser mistério. O Verbo encarnando, dar a mim e a você a possibilidade de redenção. E o que é graça? É favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus, pelo seu amor e pela sua misericórdia, ele nos alcança pela segunda dispensação, por intermédio de Cristo Jesus, o seu Filho. E hoje nós estamos no período da dispensação da graça, e ela vai finalizar com o arrebatamento da igreja. Porque após o arrebatamento da igreja, inicia-se a terceira e a última dispensação, que é a dispensação da plenitude dos tempos, onde vem a tribulação, a grande tribulação, o milênio. Tá? Mas pode ficar tranquilo, se você está em Cristo, Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão dentro de Cristo, que estão em Cristo. Tá? Você não vai passar pela tribulação, muito menos pela tribulação. Tá? Existe uma porta aberta, essa porta, João 10, que essa porta é Cristo. Se você adentrar por ela, tá? Nós estamos fazendo parte da igreja de Filadélfia, aonde tem uma porta aberta para nos livrar, não na tribulação, mas da tribulação que virá sobre esse mundo. Então, o meu propósito neste programa, tá, é aguçar a sua curiosidade, para que você possa se aprofundar mais sobre esse e muitos outros temas que a cada programa aqui no Portal ID nós estaremos trazendo para você a cada semana. Hoje, tá, é sobre as dispensações, oikonomia, oiko, casa, nomia, lei, colocar ordem na casa. Então, eu iniciei esse programa dizendo como você está dispensando o maior bem que Deus lhe deu, que é o tempo. Então, valorize o seu tempo, tá? Saiba valorizar o tempo que você dedica às coisas e principalmente às pessoas, nos seus relacionamentos de amizade, de irmandade, tá? Que você possa estar sabendo gerenciar tudo isso, porque Deus dispensou na eternidade quando Ele criou tudo e a todos. Ele dispensou na eternidade e nós temos que pegar esse aprendizado de Deus e saber dispensar no tempo. Já sabemos que a dispensação número 1 é a dispensação do mistério, e você sabe por que é mistério. Era a solução que Deus tinha para o homem, que é de se encarnar. E é dividido em dois princípios, um princípio eterno e um princípio de tempo.
Hoje nós estamos vivendo a segunda dispensação, que é a dispensação da graça, favor imerecido. E se você hoje fizer ao contrário de Adão, que é dado a mim e a você a oportunidade de acertar onde ele errou, nós seremos arrebatados. E nenhuma condenação há para os que estiverem em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Após o arrebatamento da igreja, virá a terceira dispensação, a dispensação da plenitude dos tempos. Percebeu que é apenas 3 e únicas dispensações, aplicando aqui a metodologia IUT, imutável, universal e tridimensional, mas ela abrange o estado eterno, a eternidade e o tempo. Tá vendo? Eu volto à pergunta do início deste programa. Como você está dispensando o seu tempo? Como é que você está gerenciando, administrando? Será que você está colocando ordem, lei, nomia na sua casa oico? Ou será que esse negócio está sem lei e está bagunçado? Então, você não pode reclamar do que você está colhendo. Tem que mudar a semente. Então, você pode adquirir coisas, agregar valores através de pessoas, se você souber dispensar o seu tempo. Conclua esse programa desafiando você a se aprofundar mais sobre isso. Entre no nosso portal, teologia24horas.com.br, onde você vai ter não só sobre esse, mas muitos outros assuntos relacionados, como também no portal id.com.br, que você vai encontrar assuntos relacionados à área teológica, que o nosso objetivo é que possamos estar agregando valor à sua vida, à sua família e ao seu ministério. Independente da sua religião, tá? Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e tendo curiosidade e querendo se aprofundar mais sobre as Escrituras, nós nos colocamos à sua disposição, tá bom? Que Deus continue te abençoando, e eu quero encerrar esse programa orando com você. Amém? Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que mais uma vez você concede a mim, o meu irmão, a minha irmã, através, Senhor, dessa tecnologia onde nós estamos conectados, Senhor. E que o Senhor possa fazer prosperar, Senhor, o nosso caminho. E na autoridade do Teu nome, Senhor, eu quero declarar na vida desse homem, dessa mulher, economia, Senhor. Que ele possa saber, Senhor, meu Pai, colocar sua casa em ordem. Que ele possa valorizar melhor o seu tempo com as pessoas, em detrimento das coisas. Abre-nos o entendimento de sabermos viver, Senhor, a verdadeira dispensação. Que possamos estar valorizando aquilo que é prioridade nos nossos relacionamentos, principalmente para contigo, Senhor. Ao mesmo tempo, também queremos reconhecer e te pedir perdão, porque tantas vezes nós temos tanto tempo para tantas coisas, para tantos afazeres, e muitas vezes nos falta o tempo de nos dedicarmos numa maior comunhão para contigo. Que a tua graça e a tua misericórdia possam nos alcançar, nos fazermos verdadeiros mordomos, Senhor, do nosso tempo, para que possamos alcançar os objetivos que tu tens colocado para cada um de nós. Que conforme o profeta Isaías diz, que os teus planos são muito mais altos, são muito maiores do que os nossos. Então nós queremos descansar em ti. Queremos, meu Pai, nos entregarmos a ti, para que o Senhor possa fazer o desejo do nosso coração. Mas para isso, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, carecidos, Senhor, de que tu venha nos alcançar. Nós colocamos diante de ti, para que o Senhor venha nos alcançar com a tua graça e a tua misericórdia, de nos fazer verdadeiros dispenseiros. É o que eu declaro na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, nessa oportunidade, em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus continue te abençoando. Até o nosso próximo programa. portalid.com.br